paz do Senhor, meus irmãos, povo de Deus, bom dia, amigos, sábado de paz, Shabbat Shalom, mais um dia na presença do Senhor e certamente nesse dia Deus tem mais uma palavra no seu coração. Peça socorro. Quem disse que você precisa resolver tudo sozinho? Quem disse? Quem disse? Ao longo do tempo, nós fomos influenciados tanto pela cultura, literatura e até mesmo pessoas, pais, amigos, familiares, que nós devemos resolver as coisas tudo sozinho. O problema é seu, então resolva você. Mas quem disse que você precisa resolver sozinho? Levando em consideração isso, chego à conclusão de que muitos agem sozinhos e não pedem socorro, com medo de incomodar outras pessoas, ou até mesmo orgulho, uma independência excessiva. Ao longo nós somos influenciados pela cultura hollywoodiana, que sempre ensinou sobre os heróis solitários, Mas você não precisa resolver tudo sozinho. Quando agimos assim, corremos um grande risco de afundar, e isso leva muitas pessoas a ter estresse, excessos de ansiedade, preocupação com o amanhã muito grande, e acabam perdendo oportunidades que a vida te dá. E essas oportunidades geralmente vêm através de apoio, E essas mesmas pessoas, assim como eu também, já passo por situações assim, em que nós nos sentimos isolados e sobrecarregados. Mas a Bíblia vai sempre nos dar uma direção nisso, uma direção. E isso, a Bíblia nos ensina que pedir socorro não é fraqueza, não revela uma fraqueza em nós, mas revela a força que é em nós, uma força que é em nós. Em 2 Reis, no livro do 2 Reis, lá no capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, tem uma história de uma viúva que resolveu pedir socorro e encontrou. A viúva, a Bíblia não diz, mas ao certo ela tentou resolver suas situações sozinha. Seu marido morre, ela fica com seus filhos e ela fica endividada a ponto de que os credores queriam então levar os seus filhos embora. E ela procura então ajuda, ela pede socorro, ela vai até o homem de Deus, o profeta Eliseu. O profeta Eliseu chega diante dele com este grito de socorro. E certamente quando você pede socorro, certamente você encontrará auxílio, você encontrará ajuda, você encontrará essa situação, alguém para te ajudar. Nessa situação, alguém para te ajudar. Escute isso. Existe provisão que só virá quando você pedir ajuda, socorro, E pedir socorro nunca será um sinal de fraqueza, mas sempre vai revelar a força que existe em você, E essa mulher, ela vai até o profeta. A situação dela não era nada fácil. Veja que ela chega ao profeta dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor. Se veio o credor, é sinal de que ela estava endividada. A levar-me os meus 2 filhos para serem servos. O que ela faz? Ela sai da sua bolha de problema
tentando, né, ou achando, talvez, achando que poderia resolver sozinha, mas ela toma uma atitude, ela procura ajuda, ela vai até o profeta, e lá no profeta ele encontra algo muito interessante. E é este algo que eu quero que você encontre nessa manhã, nesse dia, para seus fins de semana ser um fim de semana de paz, ser um fim de semana de bênção. Ela vai até o profeta, ela pede socorro e ela encontra algo, e esse algo, o Wisber, comentarista, ele diz que ela encontrou a graça que paga a dívida. Ela encontrou a graça que paga a dívida. E isso, irmãos, é o que nós precisamos. Nós precisamos nos momentos de aperto, nos momentos de luta, nos momentos de solidão, onde nós tentamos resolver os nossos problemas sozinhos. Outro fato na Bíblia muito interessante ocorre na vida de um grande líder, Moisés, quando ele estava tentando resolver tudo sozinho, quando ele achou que ele era o único que poderia resolver as coisas, quando ele estava nesse momento, ele pediu socorro. Né? O maior líder da Bíblia, ele pediu socorro. E ele então, por que ele pediu socorro? Porque ele estava se sentindo sobrecarregado, sozinho. Lá em Números 10, né, Números 11, do verso 10 ao 17, fala isso, que ele, mesmo se sentindo assim, ele pede ajuda a Deus, e Deus envia 70 para ajudá-los. Então, irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos andar sozinhos, e nos problemas também nós não precisamos resolver sozinhos. Vamos recorrer a essa graça que paga a dívida, essa graça que nos socorre nos momentos de angústia. Eu sei que você tem alguma coisa que você está tentando resolver sozinho, mas você não precisa resolver sozinho. Peça ajuda, porque existe uma graça chamada Jesus, que ele mesmo falou, lancem sobre, ou ele falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está oferecendo ajuda para aqueles que estão tentando resolver os seus problemas sozinhos na caminhada. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, ele diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, e ele tem cuidado de vós. Os problemas têm gerado ansiedade, excesso de futuro, tem te levado a viver depressão, excesso de passado. Saiba que o presente hoje, Jesus, ele quer te ajudar, ele quer te estender a mão, e ele quer que você se sinta, aleluia, alcançado por essa graça que paga a dívida, e ele é a graça que paga a dívida. Lembre-se, você não precisa resolver tudo sozinho. Peça socorro. O seu socorro vem de quem? Como foi esses dias num vídeo, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Deus abençoe. Curta esse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário, e Deus abençoe a sua vida grandemente neste dia.